Olá, tudo bem? Você quer aprender corte e costura de uma maneira fácil e descomplicada? Quer aprender tudo sobre corte, costura e modelagem? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo, ou no link do primeiro comentário. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Daisy Costa e hoje nós vamos trabalhar modelagem e costura de um modelo de blusa muito fofo. É uma modelagem muito simples, você só tem que se atentar às suas medidas. O passo a passo de como fazer você pode, inclusive, alterar para tamanho infantil, seguindo o mesmo passo a passo, tá? Só adaptando às suas medidas. É sempre importante, quando você vai começar uma modelagem, você parar para pensar como que vai ser o caimento da sua peça. Tá? Qual tecido, qual material que você vai utilizar para obter o resultado que você espera. Porque o modelo que ele é fabricado em um tecido de algodão, um tecido plano de algodão, ele vai ter um caimento diferente se você utilizar a mesma modelagem em um tecido de malha, ou um tecido fino como chiffon ou cetim. Então é importante você raciocinar isso, tá? Qual é o caimento que você quer para sua peça? Nesse modelo aqui, eu quero um modelo que seja folgadinho no meu corpo, que ele não tenha as medidas muito justas, que eu tenha mobilidade, que eu tenha folga de vestibilidade. Eu venho sempre falando sobre essa folga, porque é importante vocês saberem que a folga de vestibilidade, ela é o excesso de tecido, ela é aquela distância entre a peça e a sua pele, o seu corpo, tá? Então você vai determinar isso de acordo com o seu gosto. Se você quiser mais ou menos vestibilidade, fica a seu critério. Lembrando sempre que a folga de costura, ela é diferente, ela vai ser acrescentada independente da folga de vestibilidade. Isso porque a folga de costura é aquela folga que você precisa para poder costurar e não reduzir o seu modelo de tamanho, tá? Então a gente vai começar aqui agora, e aí você vai fazer o seguinte cálculo, vai pegar o total da circunferência do seu busto, tá? Se você tem dúvidas de como tirar as medidas do corpo, eu tenho um curso gratuito aqui no canal, tá? Que você pode acessar aqui a descrição do vídeo e acessar o link dele. Então, na primeira aula desse curso gratuito de costura para iniciantes, eu ensino a tirar as medidas do corpo, tá? Então você vai medir a circunferência do seu busto, vai dividir por 4. Essa é a medida justa no seu corpo. E aí você vai acrescentar a folga que você quer para o seu modelo. Eu vou deixar 2 centímetros. Lembrando que a gente pegou esse total e dividiu por 4. Então a gente está trabalhando com metade da frente apenas, né? A gente dividiu a circunferência total em 4 partes. Então eu tenho metade da frente, a outra metade da frente, metade das costas, a outra metade das costas. Seguindo essa lógica, se eu acrescentei 2 centímetros aqui na quarta parte do meu modelo, significa que no final eu vou ter 2 centímetros acrescentado a cada parte dessa do meu molde, ou seja, eu vou ter 8 centímetros de folga no total. Então não exagerem na folga, tá bom? Porque isso aí vai se replicar 4 vezes no molde. Então eu vou colocar aqui a medida que eu defini. No meu caso, eu tenho 88 centímetros de busto, 22 centímetros mais 2 de folga, 24. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu ainda não estou colocando a minha folga de costura, porque eu gosto de fazer isso na hora do corte. Se você não tem segurança de cortar a olho, né, a folga de costura, você marca aqui também a folga de costura. Você já faz o seu molde com folga. E aí já faz ele na medida final de corte. Mas eu gosto de fazer isso na hora do corte do tecido. A altura da sua peça, você vai marcar do ponto mais alto do ombro até a barra, onde você vai querer que a sua peça termine, tá? Nesse vídeo, onde eu ensino a tirar as medidas, eu falo sobre os pontos que você tem que medir no corpo. Então eu vou colocar aqui a minha medida. Eu quero uma peça de 53 centímetros. Nesse caso aqui do comprimento, eu já coloco a minha bainha. Então eu vou colocar 2 centímetros a mais. Então, se eu quero 53, eu vou colocar 55. Todas as réguas que eu uso aqui no canal para os nossos vídeos de modelagem são da Mundial Réguas, tá, pessoal? Então, o link tá sempre aí abaixo na descrição do vídeo. A gente vai fazer, então, esse retângulo inicial. As medidas desse retângulo, eles são na base das maiores medidas do nosso tronco, né? Que no caso a gente está fazendo uma blusa, então é o maior comprimento e a maior largura. Aqui dentro a gente vai trabalhar agora o nosso modelo. Primeira coisa que eu vou fazer é definir o tamanho, a altura do meu decote, tá? O decote você pode medir do centro-frente do seu ossinho, tá? Vou marcar aí na foto para vocês verem, para baixo, ou do ponto mais alto do ombro para baixo. Aí você vai ter que esquadrar. Enfim, você pode tirar a medida da forma que você quiser. Eu gosto de tirar do ponto mais alto do ombro, tá? Eu quero um decotezinho altinho, deixar ele com 12 centímetros. Eu gosto de usar uma abertura padrão
de 7,5 cm, tá? Isso vai depender do modelo do decote. Se eu for usar um decote canoa, eu abro mais e diminuo aqui o meu comprimento. Se eu for fazer um decote V, eu abro menos aqui. Então tudo vai depender do modelo que você quer, tá? O seu modelo você traça da forma que você quiser, desde que você consiga usar as medidas corretas para chegar no resultado que você deseja, tá bom? Então vamos lá. Tenho aqui então esse... Vou usar uma régua curva, eu gosto muito dessa régua aqui da Mundial, ela é referência 10,77 no site, e vou fazer a curvatura do meu decote. Vamos pensar que nós temos um modelo com manga, então eu não posso deixar o meu ombro estreito, senão minha manga vai começar muito em cima. E eu também não posso ter um ombro muito caído, senão minha manga vai começar muito embaixo. Então tem que ter um equilíbrio, eu tenho que seguir aí as minhas medidas, a anatomia do meu corpo. Então eu vou medir o meu ombro e vou colocar a medida aqui. Quando eu tenho manga, eu não tiro o meu ombro, eu deixo ele completo. Tenho aqui 10 centímetros de ombro. Aí você vai marcar a medida que você quer, tá? Pra sua peça. Lembrando que esse modelo você também pode fazer alterações, tá? Pode mudar o modelo do decote, pode colocar sem manga ou colocar um outro modelo de manga. Aqui no canal eu já fiz uma série tipos de mangas, que eu fiz várias modelagens de mangas diferentes. Então são várias opções que você pode adaptar aqui. Altura da cava, vou colocar aqui no final do meu ombro. Bom, feito isso, eu vou fazer aqui, ó, marquei a altura e vou fazer a linha da altura da cava. Eu vou aproveitar e já vou marcar a queda do meu ombro. Então eu vou tirar aqui 4 centímetros da queda do meu ombro da frente. Daisy, eu tô tirando da minha cava. Isso não vai tirar a medida da minha cava? Não, pessoal, porque o nosso corpo, ele tem quedas, ele tem curvas, volume, então a gente precisa acompanhar essa anatomia. Se você se olhar no espelho, você vai ver que o seu ombro ele não é torto, ele é levemente caído para baixo aqui, na ponta, e não no início. E a medida da cava a gente tira daqui, tá? Então se você não tirar essa queda do ombro da frente, sua peça vai ficar com papo aqui em cima, e você vai precisar ajustar depois. Então já faz isso na sua modelagem, tá? Isso aqui é uma medida padrão para todos os tamanhos, exceto para infantil, tá? Para infantil a gente vai usar sempre a metade do que a gente usar para o adulto. Então a gente vai fazer essa queda aqui. A queda da frente ela é mais acentuada do que a queda das costas. Vocês vão ver que a gente vai descer menos atrás. E é importante a gente fazer esse esquadramento aqui. Porque da mesma forma que a gente não pode... Porque aqui a gente tem a altura da cava. E aqui a gente tem a largura da cava. Então, da mesma forma que a gente tem que ter a preocupação de não descer muito aqui na altura da cava para não dar defeito, a gente também tem que ter a preocupação de não entrar muito, de não fazer uma curva muito acentuada, porque isso vai fazer com que também tenhamos defeito na cava. E você vai vir com uma régua curva e vai fazer aqui a curvatura da sua cava, ligando da base até aqui o ombro. Se eu não fizer esse limitante aqui da altura da minha cava, eu posso acabar fazendo isso daqui, ó, descendo muito, entrando muito aqui, olha, fazendo uma curva muito acentuada e vindo muito aqui pra dentro. Então percebam que a minha curva, ela tá dentro desse limitante aqui, desse retângulo que eu tracei. Tá dentro das minhas medidas, então isso vai fazer com que eu tenha uma cava perfeita. Eu quero um detalhezinho aqui na minha frente. Eu vou descer um pouquinho mais no centro-frente. Se eu descer 12 para a altura do meu decote total, eu vou descer 18 ou 19 aqui para esse detalhe de gota, só aqui na frente. Para isso eu vou precisar tirar um pouquinho aqui no meu centro-frente. Eu vou tirar 2 centímetros. E aí eu venho com uma curvinha, eu vou ligar esses 2 pontos que eu fiz. E isso aqui vai ser eliminado do meu molde. Se você não quiser esse detalhe, pode deixar o decote normal. Daqui para baixo, você pode deixar reto, você pode acinturar, você pode fazer uma série de adaptações. Eu vou marcar aqui a altura da minha cintura, que é de 44 centímetros, que é do ponto mais alto do ombro até a parte mais estreitinha da sua cintura, né? É aí que você marca. E aí eu vou pegar uma reguinha curva e eu vou fazer um leve acinturado, tá? Bem leve, bem de leve mesmo, para essa peça não ficar muito quadradona, solta no corpo. Então eu vou vir aqui e vou colocar um pouquinho mais estreito. Então eu não quero uma curva muito acentuada, eu vou deixar com 22. Tá? Então vai ficar mais folgadinha ainda, porém não tanto. Então você pode ver que você tem liberdade para poder deixar a sua peça com o caimento que você desejar. Então eu vou fazer aqui, olha, uma curvinha. Essa curva aqui é referência 1003 na Mundial, é uma régua de curva longa, muito boa para quadril, para fazer calça, para fazer barra de saia. E aí eu vou ligar depois até o final. Eu vou posicionar minha régua bem de forma que ela venha reta aqui no centro-frente e depois, naturalmente, a curva da régua ela vai tirar o excesso de bico. Porque quando você pegar a sua peça em pé, ela vai formar aquele biquinho no corpo, vai ser visualmente, né, estranho. Então é bom fazer essa harmonia.
tá? Não vai alterar o comprimento da sua peça, vai dar um caimento mais bonito. Aqui eu tenho centro-frente, dobra do tecido. Vou cortar essa peça no fio reto mesmo, ó, vou marcar o meu fio reto aqui pelo centro-frente, tá? E eu vou cortar essa peça uma vez na dobra, porque eu não preciso forrar esse modelo. Pra minha peça das costas, eu vou usar essa mesma estrutura de modelagem, alterando alguns detalhes na parte de cima. Então, como eu falei, a medida do ombro da frente ela é mais acentuada. Então, se eu tenho 4 centímetros de queda pro ombro da frente, eu tenho metade para as costas, 2 centímetros. Se você está utilizando uma modelagem infantil, como eu falei, você vai usar metade do que eu estou usando aqui. Então, para tamanho infantil, a queda do ombro da frente é de 2 e a queda do ombro de trás é de 1. Aí eu vou fazer a ligação. A queda de 4 centímetros, ela acaba alterando o comprimento do meu ombro. Então, se você deixar assim, na hora que você for costurar, você vai ver que seu ombro da frente está maior. Porque como inclina muito, ele acaba alterando a medida. Então, o meu ombro da frente eu tô com 11 e o meu ombro das costas eu tô com 10,5. Entendeu? Então, você tem duas opções. Ou você aumenta o ombro das costas, que tá menor, ou você diminui o ombro da frente. Mas tem que igualar essas medidas de alguma forma. Bom, eu vou igualar com a medida do meu ombro das costas, que é de 10 mesmo, né? Senão minha medida vai alterar lá. Então eu vou vir aqui no ombro da frente e vou tirar daqui de fora, pro meu ombro não cair, não ficar muito caído. Eu vou refazer aqui a curva da minha cava. Vem aqui da ponta, da base, ó, eu vou eliminar isso aqui agora. Minha curva é aqui. Eu ajustei a minha curvatura da cava. E a peça e o ombro das costas eu vou vir aqui em cima mesmo. É bom até fazer isso aqui de outras cores, né? Pra gente não confundir. Para o decote das costas eu vou descer 3 centímetros. E vou fazer aqui a minha curva. Bom, eu preciso de uma abertura aqui no meu centro das costas, já que na minha frente eu tenho um decote alto, senão vai ficar ruim de entrar isso aqui, tá? Como aqui eu não vou ter uma abertura, eu preciso fazer essa abertura na parte de trás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um lacinho para amarrar aqui no meu decote das costas. Eu vou fazer uma saída de 3 centímetros no decote de trás e vou pegar essa abertura aqui, ó. Posso botar uma abertura de 10 centímetros. Vou botar uma abertura de 10 centímetros. Tô botando na mesma cor porque eu não tenho outra caneta, tá? Vai ser aqui. E aí eu faço aqui, o mesmo desenho que eu fiz aqui, eu vou fazer nas costas, o mesmo. Primeiro eu vou cortar a peça das costas, depois eu tiro o excesso e corto o molde da frente, vocês vão entender. A peça de trás eu também vou cortar uma vez na dobra do meu tecido. Agora a gente vai fazer a modelagem da manga. Esse molde aqui eu já ensinei aqui no canal. Vai estar linkado aí abaixo na descrição do vídeo para você seguir o passo a passo. A única diferença aqui é que eu tenho um modelo com um comprimento maior, mas é o mesmo jeito de construir. Quando você fizer a sua base da manga, que é a estrutura inicial que você vai usar todas as vezes que você for traçar um modelo de manga, você vai seguir essas alterações aqui, que é bem simples, olha. Eu vou pegar o meu modelo de manga e eu vou copiar o contorno. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Vou marcar o meio da cabeça da manga, que a gente marca na hora de construir a base, e vou identificar quem é a cava da frente aqui. Eu quero uma manga de 20 centímetros, então eu vou marcar aqui do alto para baixo. Vou me guiar aqui pela margem do papel para esquadrar isso aqui e deixar a minha base bem retinha. Eu preciso conferir se isso aqui tá batendo, ó, essas duas laterais aqui da manga, porque na hora de costurar elas vão bater, né? Tá certinho. Agora eu vou cortar e vou conferir se a cabeça da minha manga tá batendo com a minha cava. Vou fazer um pique aqui, onde vai ser o centro da minha manga, que vai casar com a costura do ombro da blusa e na cava da frente. Preciso vir aqui no meu molde da blusa, por isso que a manga ela tem que ser traçada depois da blusa, e vou conferir. Eu vou pegar esse meu meio aqui e vou casar aqui no meu ombro, porque é aqui que vai encaixar na hora da costura. Então eu tenho aqui essa parte aqui que é a cava da frente. Vou virar de cabeça para baixo para poder ir medindo aqui para ver se minha manga ela tá curta ou não. Aqui tá certinha. Agora vamos medir a cava das costas, que é essa aqui que não tem marcação. Então vocês percebam que a minha cava das costas ela vai ser mais alta do que a da frente devido à queda ser menor. Então provavelmente vai faltar, ó. Faltou aqui 1,5. Primeira coisa que eu vou fazer é esquadrar o centro da minha manga. Então vou pegar aqui na minha barra, vou marcar aqui em cima, ó, no centro dela. Vou dividir isso aqui. Eu vou dividir a minha manga até chegar aqui em cima. Eu não vou acrescentar aqui em cima. Você pode fazer franzido em cima e embaixo.
No caso, você vai ter que abrir tudo e separar as duas bandas. Você pode fazer o contrário, não querer volume aqui e abrir só em cima para você ter volume franzido na parte do topo da manga, mas eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou abrir embaixo porque eu vou passar um lastex e deixar a minha barra da manga fofinha. Então eu vou abrir aqui o tanto que eu quero de franzido. Pode ser bem a olho. Quanto mais você abrir, mais você vai precisar franzir, mais volume vai ter a sua peça, né, para poder ajustar. Se você abrir pouquinho, vai ser um franzido bem suave. Eu abri em 10 centímetros. Você pode colar, você pode simplesmente copiar o seu molde. Lembrando que aqui eu preciso sair, né, os meus 1,5. Se eu fosse abrir aqui em cima, eu não precisava fazer isso aqui, porque a própria separação do meu molde ia me permitir acrescentar essa medida aqui no topo. Mas como eu não vou mexer aqui, eu preciso acrescentar aqui. Tá? Então tudo isso você tem que avaliar na hora do seu traçado. Vou ligar aqui embaixo, porque esse aqui não vai mudar. E vou fazer isso aqui. Continuo aqui identificando quem é a cava da frente e quem é o meio da minha manga. Isso aqui eu posso descartar. E agora eu preciso fazer uma harmonia para poder ajustar isso aqui, né? Vou pegar uma régua curva, levemente curva, e vou harmonizar essa minha barra da manga. Não vou deixar ela reta, mas também não vou deixar ela torta desse jeito aqui, ó. Porque aqui no molde tá vindo aqui embaixo, ó. Não posso fazer isso. Vou marcar aqui na minha régua onde que eu fiz pra poder virar e fazer mais ou menos a mesma curva. Pronto. Então essa peça aqui eu vou cortar no fio reto 2 vezes. A minha cabeça da manga ela não ficou harmoniosa, né? Ela ficou um lado mais alto que o outro. Vou fazer uma leve harmonia. Vou deixar essa cabeça de manga mais certinha. Agora sim. Certo. Vou cortar o molde das costas. O tecido que eu vou usar para esse modelo é a cambraia, que é um tecido de algodão que tem uma pegada mais armadinha. É como se fosse um tricoline mais fino. Aqui eu tenho 1,5 m, mas eu vou usar menos de 1 metro. Eu preciso identificar primeiro a lateral do meu tecido, que são esses furinhos aqui, que é essa marcação que vem de fábrica. Aqui é a minha lateral do tecido. Então, nesse sentido aqui eu tenho a minha largura. E paralelo à lateral, aqui eu tenho o meu comprimento. Então eu vou dobrar o meu tecido aqui na largura, ó, assim. Só o suficiente para conseguir posicionar o meu molde. Lembrando que a minha modelagem não foi feita com folga de costura. Então ela vai ficar eu vou cortar um pouquinho por fora. Aqui a minha estampa é bem aleatória, não tem uma direção, então eu posso posicionar de qualquer lado. Se a sua estampa for estampa de pé com direção, você tem que tomar cuidado para não posicionar o seu molde de cabeça para baixo, senão você perde sua peça. Posicionei aqui meu molde na dobra, vou cortar por fora, você pode marcar com giz ou você pode vir direto. Então, como eu vou usar viés no meu decote, eu não vou colocar folga, mas no ombro, cava e no restante sim. Minha barra não preciso colocar folga, porque eu já botei no molde. Pronto, minha peça das costas tá cortada. Uma vez. Agora eu vou tirar o excesso do molde para poder cortar a peça da frente. Então meu decote da frente ele é mais acentuado, o recorte vai mais embaixo, o meu ombro e a minha cava. Pronto, agora eu vou cortar a peça da frente na dobra. Agora eu vou cortar a minha manga. Aqui eu vou colocar folga de costura em todo o contorno. Eu vou cortar aqui umas tiras de viés. Você pode cortar a tira reta ou você pode cortar a tira no fio enviesado. Eu vou cortar no fio reto mesmo. 2 tiras de 3 centímetros aqui em toda a largura do tecido. Aqui então eu tenho a parte das costas da minha peça. Vou passar um viés aqui. E depois eu vou vir com outro viés aqui, deixando a ponta para amarrar, porque esse aqui vai ser a folga que eu vou ter para poder vestir a peça. A parte da frente eu vou passar um viés aqui e depois eu vou passar outro fechando essa abertura. Então eu vou pegar aqui as minhas tirinhas de acabamento e vou primeiro fazer essa etapa para depois fechar a peça e ir para a manga. Eu posso fazer esse acabamento de viés manual, né? Vincando, virando a bordinha, passando a ferro, mas
eu tenho o aparelho de viés, que ele é justamente para fazer essa função. Se você não conhece esses aparelhos de viés, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a diferença de cada um. Tem para máquina doméstica, para máquina industrial, mas nesse vídeo eu falo o meu truquezinho para usar o mesmo aparelho de viés da industrial na máquina reta. Então eu compro só um tipo, tá? Aqui eu tenho várias larguras. Como eu cortei a minha tira em 3 centímetros de largura, eu vou usar o de 3, porque ele vai precisar passar aqui dentro. Vou deixar esse vídeo linkado aí pra vocês também. Como isso aqui é um aparelho de viés para máquina industrial e ele até quebrou aqui o encaixe dele, eu vou colar com fita adesiva aqui na minha posição. Bom, então eu uso o aparelho para máquina industrial na minha máquina doméstica, utilizando o durex ou fita adesiva. Então eu vou colocar ele aqui na posição. Então a minha preocupação é deixar a saída do tecido na direção da agulha. Então eu vou colocar mais ou menos a olho, mas eu vou acertar aqui. Eu tenho aqui a minha tira do tecido cortada em 3 centímetros. Eu vou colocar ela com o meu avesso pra frente. Ó, o direito tá pra trás. Porque ela vai sair dobrando, então aí vai acertar. Então eu vou introduzir aqui. Lembrando que se você não tem esse aparelho, você pode fazer o acabamento em viés, tá? Seguindo o passo a passo do vídeo que tá aí na descrição, tá? Que tem a explicação do viés, do debrum e do revel. Então eu vou vindo aqui, ó, dessa forma que vai sair aqui atrás. Percebem que vai dobrando aqui? Então ele já faz a dobra necessária do viés. E vai saindo aqui atrás. A minha preocupação é deixar a agulha na direção da borda do tecido. Agora que eu encontrei a posição, eu vou firmar mais ainda com a fita. E com a ajuda de um desfaz-ponto, abridor de casa, eu vou fazer a passagem do meu viés na peça. Vou começar pela frente, vou passar primeiro nesse U, essa abertura aqui. Com o direito da peça pra cima, eu encaixo aqui, olha, dentro da tira do viés dobrada e costuro. Cortar, mas vou deixar minha tira passada aqui, ficar assim. Avesso, direito. Tirar o excesso, seguindo o corte do decote, ó. Venho pra peça das costas e passo aqui também, nesse U. Também vou acertar aqui, ó, seguindo a queda do decote. Aí eu tenho um acabamento aqui. Agora eu preciso fechar o ombro, direito com direito, da frente e das costas, e vou fechar aqui uma costura no ombro. Tenho então aqui a minha peça costurada pelos ombros. Agora eu vou fazer o acabamento final do viés com a minha tirinha. Eu cheguei a costurar, mas não estava gravando, então eu vou refazer. Cortei toda a largura do tecido, que me deu esse comprimento total aqui, e 3 centímetros de largura. Eu vou marcar o meio. Eu preciso ter noção aqui de encaixe. Então o meu meio vai ficar aqui no meio da frente. Então é só pra ter uma noção mesmo, coisa bem a olho, tá? Então eu vou marcar aqui no meio do decote, vou ver quanto que eu vou precisar pra passar aqui. Então mais ou menos aqui eu vou marcar, porque é onde eu vou começar a encaixar, vocês vão entender. Vou marcar aqui. Eu vou começar costurando só a ponta, que vai ficar pra amarrar atrás, até essa marcação. Então eu vou colocar aqui. Vou começar costurando essa tira até a marcação. Cheguei aqui na minha marcação, vou acompanhar. Pronto, ela tá aqui. Aqui eu vou encaixar então a minha peça. E é a peça de trás, tá, gente? Porque essa ponta aqui é que vai amarrar atrás. Vou pegar o lado da parte das costas com o direito pra cima e vou encaixar aqui. E seguir costurando. Então agora eu vou passar no decote de trás e no da frente. Aqui, eu tenho que estar sempre tomando cuidado de ajeitar aqui pra ela não embolar. Agora eu vou marcar a distância que eu quero de abertura, né? Vai ser mais ou menos o que eu tirei lá no molde. Vai ficar assim. Eu quero uma tira de 5 centímetros aqui. Deixa eu ver. Então eu vou deixar andar 5 centímetros. Medir aqui. Já até passou. 5 centímetros tá aqui na ponta da agulha. Vou introduzir até lá. A minha outra frente, ó. E vou seguir costurando. Vou chegar no outro decote das costas. Comecei aqui, vou terminar aqui. Termino outra ponta da tira.
virar minha peça pro direito pra cima, pra vocês verem melhor. Ainda minha lateral tá aberta, porque ainda vou montar a manga. Mas olha, é esse resultado aqui que eu tenho, ó. Aqui. E a parte de trás com o cadarcinho. Então eu vou medir agora certinho, pra poder ficar os dois com o mesmo tamanho. E vou dar um nó. Você pode colocar uma ponteira bonitinha também aqui. A minha peça quase finalizada. Preciso encaixar a minha manga. Então eu abri a minha peça aqui com o direito pra cima. Tenho aqui a minha cava. Aqui que eu vou encaixar a minha manga, né? Tendo cuidado de saber que aqui é cava da frente e cava das costas. Tenho aqui então a minha manga, que tá marcada, cava da frente com cava da frente. E vou pegar aqui o centro, onde eu marquei aquele pique bem no meio da manga. Vou encaixar na costura do ombro. Então eu vou levantar direito com direito e vou centralizar aqui. E aí é só contornar a manga na cava e costurar. Vou fazer isso dos dois lados. Vou fazer o acabamento da minha peça na Ultralock Singer, porque eu sei que muitos de vocês têm e pedem sempre a regulagem de acordo com o tecido que eu tô usando. Eu utilizo sempre 2 linhas nas agulhas, um cone de fio de overlock e uma linha no final. Na minha regulagem eu tô usando 4 nas agulhas e 4,5 nos 2 últimos cones, nos 2 últimos discos. Aqui, essa alavanca ela tem que estar toda empurrada pra frente. O meu ponto aqui tá no 3. Essa alavanquinha aqui, que é o diferencial, ela tem que ficar no meio, no 1, tá? Então vamos lá fazer essa costura. E essa máquina aqui que eu tô utilizando para fazer toda a montagem da peça é a Legacy C440 da Singer. Então se você tiver interesse em adquirir tanto essas máquinas como qualquer outro modelo da Singer, no site da Singer você tem desconto usando o meu cupom DAISY10. Depois que eu sair aqui do acabamento no overlock, eu vou fazer uma costura na reta pra reforçar. Pra fazer o acabamento da barra da minha manga, eu tirei a linha do cone verde, ou seja, a linha que vai pra agulha da esquerda. Porque essa é a agulha que deixa o meu ponto mais largo aqui na Ultralock. Então se eu quero um chuleado, que é esse acabamentinho aqui na borda, olha, esse aqui. Se eu quero esse chuleado mais estreito, eu tenho que deixar só a minha agulha do cone azul, que é a do lado direito, tá? Então eu tirei a agulha do lado esquerdo, a linha, mantive a mesma regulagem e eu só vou fazer um chuleado aqui. Vou fazer isso nas 2 mangas. Tá aqui a minha manga aberta, vou dobrar direito com direito e vou fechar a lateral. Então vou fechar desde a manga até o final da barra. Também vou reforçar essa costura na reta. Você pode virar direto 2 vezes uma bainha de lenço na reta, mas eu prefiro passar aqui no overlock primeiro. Então eu vou fazer um chuleado. Agora sim eu vou virar uma vez só pro avesso e costurar. Eu havia deixado uma bainha mais grossinha, mas não tem problema, eu tô fazendo uma bainha mais fina e vou deixar a minha peça um pouquinho maior. E agora, para fazer o detalhe final do nosso modelo, eu vou usar Lastex, que é esse cone de elástico bem fininho, mas eu vou colocar apenas na bobina. Então eu vou tirar aqui a linha da caixa de bobina. Aqui eu só vou encaixar nesse meu modelo de máquina, mas se você tiver que colocar na caixinha, dentro da caixinha de bobina, você tem que afrouxar um pouquinho o parafuso, tá? Em uma das aulas desse meu curso gratuito de costura que eu comentei no início, também tem uma aula só de franzido. Vou passar o Lastex bem aqui, na boca da minha manga. Vou começar pela parte de baixo e o Lastex tem que ficar pelo avesso. E eu vou ter esse resultado aqui. A minha manga franzidinha aqui embaixo. O Lastex embaixo e a linha por cima.
Veja agora o resultado final no corpo.